Em nossa jornada na fé, nos deparamos com conceitos que muitas vezes nos desafiam a nossa compreensão, e um deles é sobre a natureza do Espírito Santo. Veja bem, algumas crenças o descrevem como uma força, uma energia, uma força que emana de Deus. Mas será essa a representação da verdade bíblica sobre o Espírito Santo? Jesus vem ensinar no livro de João, capítulo 16, verso 13. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ou seja, o Espírito Santo é muito mais do que uma força, do que uma energia. Ele é a própria verdade que nos guia no caminho da justiça. Assim como conhecer os atributos de Deus e a natureza de Jesus Cristo, é fundamental compreender a natureza do Espírito Santo para a nossa caminhada na fé. E olha, quando nós falamos de Espírito Santo, nós não estamos referindo a uma mera força, mas sim uma pessoa. Nós temos facilidade em reconhecer Jesus como Filho de Deus, uma pessoa divina, justamente porque ele se identifica como Filho de Deus. No entanto, o mesmo já não acontece quando se trata do Espírito Santo. E essa dificuldade pode surgir exatamente pelo nome, Espírito Santo, que não invoca uma imagem de personalidade, como por exemplo a de Filho de Deus. Além disso, pelo fato do Espírito Santo não ter se manifestado em carne e osso como a pessoa de Jesus Cristo, dificulta ainda mais entendermos e vermos ele como uma pessoa. É muito importante lembrarmos que a Bíblia nos diz que Deus é Pai. Apesar de ele não possuir um corpo físico, ele sim é uma pessoa. Veja o que diz em João 4:24. Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Mas o que significa ser uma pessoa? Ser uma pessoa significa ter uma individualidade, o que o Espírito Santo de fato tem. A Bíblia nos oferece diversas evidências dessa verdade. O Espírito Santo possui inteligência, vontades, sentimentos, e ele realiza ações que só uma pessoa pode realizar. Ele fala, ele ensina, ele testifica, ele intercede, ele distribui dons. Além do mais, a Bíblia usa pronomes masculinos para se referir ao Espírito Santo. Como lemos no livro de João, capítulo 16, verso 13, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Indicando assim então a sua pessoalidade. Interpretar todas as passagens do Espírito Santo da Bíblia como figura de linguagem ou personificações seria ignorar de fato a riqueza do Evangelho e até mesmo ignorar a pessoalidade do próprio Espírito Santo. Se o Espírito Santo fosse apenas um poder de Deus, passagens como Lucas 4, verso 14, perderiam o total sentido. O texto nos diz que Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito Santo. Agora, se o Espírito Santo é apenas um poder de Deus, seria redundante usar nesse versículo. Outra coisa é que a língua grega nos ajuda a entender melhor esse conceito. Embora no português se use dois gêneros, masculino e feminino, no grego usa-se um gênero neutro quando se refere a coisas. Mas Jesus veio se referir ao Espírito Santo usando um pronome masculino, ele, indicando assim então a sua pessoalidade. A maior prova da pessoalidade do Espírito Santo é que ele possui características que uma pessoa tem: inteligência, desejos, sentimentos, vontades. A Bíblia nos diz que é possível resistir, entristecer e até mesmo mentir para o Espírito Santo. Olha o que diz na passagem de Efésios 4, verso 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Observe-se aqui no final desse verso que aquele que tem o Espírito Santo está selado para o dia da redenção, ou seja, para o dia do arrebatamento. Além disso, o Espírito Santo realiza ações que só uma pessoa pode realizar. Por exemplo, ele fala, ele ensina, ele testifica, ele ordena, ele guia, revela, orienta, regenera, ele intercede, ele encoraja e concede dons. E o principal, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. A divindade do Espírito Santo é um tema muito presente nas Escrituras. Em Mateus 28:19, temos uma ordenança de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito, colocando-os assim em pé de igualdade. Além disso, a Bíblia atribui ao Espírito Santo atributos divinos como eternidade, onisciência, onipotência e onipresença. O ensinamento de Jesus sobre blasfêmia contra o Espírito Santo é algo imperdoável. Veja o que diz Mateus 12, do verso 31 ao verso 32. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E, se qualquer um disser alguma coisa contra o Filho do Homem, se-lhe-á perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado nem neste século e nem no futuro. Agora veja bem, só faz sentido se a honra dividida ao Espírito Santo
for a mesma honra dada ao Pai e ao Filho. Sendo assim, podemos compreender que o Espírito Santo não é só uma pessoa distinta do Pai e do Filho, mas também é Deus. Na Trindade, Deus é essência e três em personalidade. E nós não podemos confundir as pessoas e nem dividir a essência. O Espírito Santo é muito mais do que uma força, ele é uma pessoa divina. Ele é uma parte da Trindade e deseja se relacionar conosco para fazer com que nós venhamos ter uma vida plena no Evangelho. Abra o seu coração para o Espírito Santo e permita que ele o guie em uma jornada de fé e transformação. E o nosso estudo finaliza por aqui. Um abraço, que Deus abençoe a sua família e seu lar.